Está no ar Orelha de Livro, uma produção, editora da Unicamp. Seja bem-vindo ao Orelha de Livro, programa de rádio podcast produzido pela editora da Unicamp em parceria com a Rádio Unicamp. Eu sou Marcelo Gaudio. E eu sou Beatriz Guimarães e essa é a nossa segunda edição. Se você ainda não ouviu nosso primeiro episódio sobre o livro Clima de Tensão, você pode baixar ou ouvir online pelo site www.rtv.unicamp.br. Hoje nós vamos falar sobre o livro Traficantes do Simbólico e outros ensaios sobre a história da antropologia, da professora Marisa Correia. Ela foi publicado pela editora da Unicamp em 2013 e esse livro reúne ensaios, entrevistas e depoimentos feitos pela antropóloga e jornalista Marisa Correia, como eu disse, professora do Departamento de Antropologia da Unicamp, por 30 anos. Ela é uma das fundadoras do PAGU, o Núcleo de Estudos de Gêneros da Unicamp. Ela, infelizmente, faleceu faz quase um ano, já foi em dezembro de 2016. E agora a gente tem uma oportunidade de fazer uma homenagem a essa figura tão importante para a antropologia, para a Unicamp, para a história. E esse livro, ele é um dos tantos livros que a professora Marisa Correia publicou ao longo da carreira dela, e ele está relacionado ao projeto História da Antropologia no Brasil, ao qual ela se dedicou assim, durante quase toda a carreira dela em paralelo com os estudos de gênero. E esses ensaios que estão presentes no livro resgatam a consolidação da antropologia como disciplina acadêmica no Brasil, além de abordar a formação dessa comunidade científica e as diferentes fases e correntes que construíram a antropologia no país. Mesmo incluindo pesquisadores estrangeiros, não apenas brasileiros, por isso antropologia é no Brasil e não do Brasil, né? E também fazem parte do livro os depoimentos de Donald Pearson, Emílio Williams e entrevistas com Ruth Cardoso e Verena Stock, importantes nomes para a antropologia e para as ciências sociais de maneira geral. Bem, para conversar com a gente sobre o livro, a gente está aqui com o professor Cristiano Tabácia, do Departamento de Antropologia do IFISH, o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Ele atua principalmente nas áreas de História da Antropologia e Estudo de Patrimônio e Memória, sendo atualmente diretor acadêmico do AEL, que é o Arquivo Edgar Lowenroth, também da Unicamp. Seja muito bem-vindo, professor Cristiano. Muito obrigado pelo convite. Gosto muito de falar sobre a Marisa e sobre esse livro tão bonito da Marisa. Bom, para começar, acho que antes da gente partir para as perguntas, se você pudesse contar um pouco como que é a influência do legado da professora Marisa na sua carreira, assim, só para a gente introduzir um pouco. Bom, eu nunca fui orientando da Marisa, eu fui aluno em mais de uma disciplina da Marisa, enfim, antes de entrar no departamento de antropologia, eu fui aluno da casa também, então eu fui aluno de todos os professores lá do departamento, atualmente inclusive da Marisa. A Marisa, apesar de não ter sido orientadora, enfim, nem do mestrado nem do doutorado, ela sempre foi uma grande incentivadora, digamos, dos interesses que eu sempre tive sobre história da antropologia. E, na verdade, a Marisa deu um pouco o tema de pesquisa do meu doutorado. Enfim, ela foi uma disciplina de biografias, histórias de vida, que a gente leu um livro do Richard Farnham, que era uma biografia da antropóloga Mary Douglas. E, enfim, durante a disciplina, eu fiquei com vontade de fazer algum trabalho sobre a trajetória da Mary Douglas, principalmente, digamos, de uns aspectos menos conhecidos da trajetória dela, que foi a pesquisa de campo dela no Congo, então Congo belga, na África. E, enfim, daí a Marisa sempre foi muito receptiva com a ideia, estimulou bastante, enfim. Então, boa parte, digamos, do doutorado foi feito em inspiração, em conversas com a Marisa constantes. Ela esteve na qualificação, esteve na banca de defesa, então foi um pouco por aí que eu comecei a me interessar um pouco mais profissionalmente, inclusive, sobre o tema da história da antropologia, que a Marisa tanto gostava. Bem, ela é uma professora bem ampla, atuou em vários campos de pesquisa. Como que você vê a importância desses trabalhos desenvolvidos pela professora Marisa Correia, principalmente nessa área da história da antropologia, que é, na verdade, essencialmente o tema do livro Traficantes do Simbólico, na área da antropologia e na pesquisa e no ensino da antropologia para a atualidade? Bom, o projeto de História da Antropologia no Brasil, na verdade, não foi proposta da Marisa, né? A proposta inicial, a autora inicial do projeto foi a professora Manuela Carneiro da Cunha, que naquela época era professora aqui da Unicamp, e ela teve um projeto, aceito sobre a história da antropologia no Brasil, mas logo ela foi para a USP e a Marisa herdou um pouco o projeto dela.
Mas foi o projeto que a Marisa se dedicou com algumas interrupções aqui e ali pelo restante da sua carreira. Enfim, a Marisa, isso meados da década de 80, ela já era uma antropóloga bastante consolidada, enfim, ela foi uma das grandes responsáveis pela criação do PAGU, como você mencionou, né, o Núcleo de Estudo de Gêneros aqui da Unicamp. Tanto a tese de mestrado como vários artigos eram todos, digamos, voltados, enfim, aos estudos de gênero, família e sexualidade. E então, digamos, um pouco o projeto da história da antropologia no Brasil tem que ser entendido um pouco dentro desse contexto de alguns interesses da Marisa, da própria formação da Marisa. O doutorado da Marisa já foi, na verdade, voltado mais especificamente para a história da antropologia no Brasil. Ela fez o doutorado na USP com a Ruth Cardoso e no doutorado ela já começou a, enfim, desenvolver um pouco os interesses de pesquisa sobre a formação do campo das ciências sociais no Brasil, especificamente da história da antropologia no Brasil, né? A tese dela foi sobre a Escola Nina Rodrigues. Enfim, a partir dali, digamos, esses dois campos de interesse da Marisa se coincidiram e andaram em conjunto e o resultado foi, eu acho que, um conjunto de publicações, de reflexões, pelo menos no Brasil, sem paralelo sobre a história da antropologia no Brasil. Enfim, e de uma maneira muito, muito nuançada, no sentido de que não se tratava simplesmente, digamos, de um mapeamento, digamos, desse campo antropológico, ainda que isso também tenha sido, digamos, preocupação inicial da Marisa. Enfim, pouco saber quem que eram essas pessoas, por onde que elas circulavam, digamos, o que de fato elas estavam constituindo dentro desse campo da antropologia no Brasil. Mas à medida que o projeto foi se desenvolvendo, talvez pelo fato de ser um projeto de história da antropologia feito por uma antropóloga, digamos, com uma formação muito bem, digamos, acabada em estudo de gênero e sexualidade, eu acho que isso também permitiu que essa reflexão, digamos, sobre o próprio fazer antropológico no trabalho da Marisa fosse de extrema importância para o campo antropológico de maneira geral, né? Então, acho que talvez por aí a gente consiga começar a responder um pouco essa pergunta, porque é um tipo de historiografia sobre o próprio fazer científico que coloca, digamos, em xeque vários, digamos, as nossas historiografias e narrativas sobre a história da antropologia muito bem acabadas. Então, eu acho que o trabalho da Marisa é muito importante para trazer um pouco essa reflexividade que foi tão importante para a antropologia no final do século passado, digamos, para um pensar sobre o próprio fazer antropológico. E eu acho que aí, nesse sentido, a perspectiva, digamos, que eu estava falando de uma formação de gênero e sexualidade, só teve a somar um pouco dentro dessa perspectiva, porque uma coisa que a Marisa gostava muito era de falar sobre as antropólogas ou sobre as companheiras de antropólogos. Enfim, ela tinha, digamos, dentro de um projeto mais amplo da história da antropologia, a vontade de conhecer um pouco as histórias esquecidas ou silenciadas da história da antropologia, enfim, de um certo viés, digamos, mais masculino, digamos, da história da antropologia, né? Um outro livro muito bacana da Marisa, anterior ao Traficante do Simbólico, que é Antropólogas e Antropologias, que ela brinca explicitamente, ironicamente, com o livro do Adam Cooper, Antropólogos e Antropologias. Eu acho que é sintomático nesse sentido, né? Ela acho que tem dentro desse olhar da Marisa sobre a própria antropologia, uma sensibilidade muito especial a respeito, digamos, da trajetória desses personagens que compõem um pouco a história da antropologia. Isso acho que faz toda a diferença nessa historiografia que ela faz, enfim, e um pouco as lições que a gente recebe disso, principalmente quem está interessado na história da antropologia, são fantásticas, né? Porque é uma história recheada de coisas vivas, de pessoas que estão produzindo, de fato, clivagens, relações, alianças, inimizades, e acho que isso torna tudo muito mais dinâmico, muito mais vivo. E dá para falar que a professora Marisa foi uma pioneira nesse sentido, desse olhar para si,
da reflexão dos antropólogos sobre a própria antropologia e também nessa parte de trazer as antropólogas e as companheiras. Foi uma pioneira nesse sentido no Brasil? Em alguns sentidos, sim. Em outros, nem tanto. Assim, ela não foi, de fato, a primeira a tentar fazer uma história da antropologia no Brasil. Mas eu acho que talvez tenha sido uma das pessoas que mais teve fôlego em tentar conjugar um pouco dessas diferentes questões que você está chamando a atenção. Sobretudo a respeito, digamos, de um viés, digamos, de uma perspectiva de análise de gênero. Enfim, ela é uma feminista, digamos. Então, eu acho que por esse viés, eu acho que o trabalho dela realmente não tem muitos paralelos, pelo menos na história da antropologia no Brasil, né? Enfim, é um pioneiro nesse sentido, sim. Uhum. E nesse ponto é interessante que ela, além de fazer essa trajetória, essa historiografia, ela acaba jogando luz e dando voz para essas pessoas que às vezes não existiriam, como são o que é chamado das companheiras dos antropólogos, mas que tem um papel fundamental na própria constituição da disciplina da antropologia. O que você acha, assim, qual a importância dessas vozes, dessas narrativas, desses personagens que seriam tecnicamente secundários para uma pesquisa mais tradicional? Essa é uma ótima pergunta, né? Porque era uma preocupação grande da Marisa lidar um pouco com essas questões. Nesse outro livro que eu chamei a atenção do Antropólogos e Antropologia, no que seria a introdução desse livro, que era, na verdade, a republicação de um artigo um pouco mais antigo dela, que era da natureza imaginária do gênero na história da antropologia, a Marisa dá algumas pistas a respeito, digamos, dessas questões. Nesse artigo, a Marisa fala um pouco sobre a experiência dela em entrevistar a Dinah Levi-Strauss quando ela veio para o Brasil na década de 30, junto com Levi-Strauss, na Constituição da USP, né? Enfim, a Marisa usa um pouco a historinha, digamos, de como foi difícil encontrar uma personagem que, ao mesmo tempo, ela diz que se não era uma celebridade dentro da história da antropologia, ela também não era nenhuma anônima. As pessoas lembravam da Dinah, enfim, de quando ela veio para o Brasil junto com Levi-Strauss, e como foi muito estranho nas primeiras conversas que ela teve com a Dinah na França, a Dinah preferir esquecer um pouco dos episódios digamos, de quando ela esteve no Brasil com Levi-Strauss. E o próprio Levi-Strauss, digamos, nos escritos mais autobiográficos, pouco menciona a presença da Dinah. Essa história serviu um pouco como um mote, um parâmetro, um paradigma, digamos, de algumas dessas questões que você está chamando atenção a respeito do gênero na história da antropologia. Ela se correspondeu com muita gente por muito tempo, enfim, colheu o depoimento de muita gente, e eu acho que era sempre uma questão que ela prestava muita atenção quando ela conversava com as pessoas e tentava trazer uma certa perspectiva sobre, digamos, alguns processos que são bem conhecidos. Então, digamos, um pouco, se a gente pode dizer, um pouco os bastidores dessa história da antropologia. Algumas das pessoas com que ela mais se correspondeu, e ela, na verdade, constituiu uma amizade muito interessante, foi com o Donald Pearson, que está aqui, que tem uns depoimentos publicados no Traficantes do Simbólico, e com a esposa do Donald Pearson, a Ellen Pearson, né, que veio com Donald Pearson para o Brasil, mais ou menos na mesma época que o casal Levi-Strauss, na década de 30, para a constituição da Escola Livre de Sociologia Política. Num depoimento que a Marisa colhe da Ellen Pearson, a Ellen ela constitui, na verdade, cria uma expressão que foi muito bem aproveitada pela Marisa para lidar um pouco com essas questões. Um pouco contando sobre como que era a vida da Ellen Pearson aqui no Brasil, enquanto ela esteve no Brasil. Ela vai contando um pouco quais eram as tarefas em que ela ajudava o marido. Desde receber alunos, preparar a bibliografia de curso, fazer os preparativos para viagens de campo, enfim, digamos, todas essas tarefas invisibilizadas e que são essenciais nas pesquisas etnográficas. E a Ellen Pearson utiliza uma expressão, digamos, um pouco irônica, com essa figura meio coadjuvante, que ela se chamava Girl Friday, né? Então ela brincava um pouco com a figura do Sexta-feira do Robinson Crusoe. É como essa pessoa que está ali sempre apoiando aquele que depois
virou o autor, digamos, de um capítulo importante da história das ciências sociais no Brasil. Enfim, esse depoimento, de fato, nunca foi publicado na íntegra pela Marisa, mas ela faz menção nesse texto, e eu acho que ele é bastante revelador um pouco dessas questões que você está chamando a atenção a respeito, da importância de dar um pouco voz a essas pessoas e trazer vida justamente um pouco para essa história da antropologia, recuperando inclusive algumas das histórias, digamos, esquecidas ou silenciadas desse processo. Eu acho interessante que até a escrita da Marisa, ela é muito gostosa de se ler. Sim. Então você acaba sendo como conquistado e entrando na própria narrativa. Ela consegue construir uma narrativa que te abraça, e mesmo leitores que não estão estudando necessariamente história da antropologia podem entrar nesse conhecimento dos outros personagens, ou mesmo dos próprios personagens já mais conhecidos. Eu achei muito interessante a escrita da Marisa também. Sim, isso é um ponto fundamental, eu acho, que na qualidade do trabalho da Marisa, né? Enfim, tem a ver com a própria formação da Marisa, né? Ela se formou em jornalismo e, enfim, trabalhou muito tempo em redação de jornal em Porto Alegre, e eu acho que ela nunca perdeu, digamos, o apreço a um texto fluido e acessível, e que não fosse, enfim, muito fechado e nem muito árido, como pode acontecer. E eu acho que isso tem a ver, e isso é muito importante, digamos, para o projeto de História da Antropologia no Brasil, porque a Marisa estava bastante ciente, por exemplo, das repercussões que teve a publicação do Antropólogos e Antropologia do Anna Cooper, por exemplo, né? O Anna Cooper, enfim, ele virou persona não grata em vários círculos da antropologia britânica nos anos que seguiram a publicação do livro dele, né? E isso tem a ver, acho eu, bastante com o próprio estilo de escrita do Adam Cooper, que é muito mais provocativo, muito mais ácido, muito mais irônico, muito mais incisivo, digamos, a respeito de alguns processos que podem ser bastante constrangedores, porque estão revelando um pouco dos bastidores do próprio fazer científico, né? Então tá mexendo com pessoas que são bastante conhecidas. É uma coisa que a Marisa também estava bastante ciente ao fazer um pouco a história da antropologia, é que ela estava lidando com uma comunidade de pessoas bastante circunscrita. Então, digamos, essas pessoas, esses personagens não têm o benefício do anonimato na história que a Marisa está recuperando aqui. Então eu acho que uma certa sensibilidade no trato com essas pessoas para ela era muito importante, e eu acho que o estilo de escrita nesse sentido, enfim, acho que contribui para que ela tenha sido bastante sensível na hora de escrever algumas histórias sobre pessoas que ainda estavam bastante vivas quando ela publicou os primeiros artigos sobre a história da antropologia no Brasil, né? E é muito interessante, vou até usar um termo da biologia, mas ela parece que uma genealogia de como as coisas foram se cruzando, quem influenciou, quem foi orientando de quem, parceiro de quem tal pesquisa. Isso é muito interessante imagino eu, para entender como é que entender essa disciplina da antropologia hoje, assim, né? Como que isso tudo foi se formando. E eu lembro que até eu e Marcelo, há pouco tempo, conversamos com a professora Adriana Piscitelli, lá do Pagu, e ela falou que seria legal fazer isso com a própria trajetória da Marisa, ver quem ela influenciou, como que isso tudo foi se desenrolando, que grandes pesquisadores têm essa questão, né, de ir influenciando um aqui, um ali. E já que eu toquei no assunto da disciplina da antropologia, professor, como que você vê, lendo Traficantes do Simbólico e outros ensaios sobre a história da antropologia, como que é possível tirar desse livro essa questão de como que a disciplina é hoje, né? Principalmente aqui na Unicamp. Lendo esse livro, dá para ter uma ideia de como que tudo isso foi se formando? Como é que é? Eu acho que sim, apesar que eu acho que não tem uma resposta muito simples para dar também. Eu acho que o livro da Marisa ajuda a entender um pouco o processo, digamos, a constituição desse campo, e que leva diretamente a antropologia da Unicamp aqui em específico, com certeza. Então, digamos, olhar um pouco esse percurso de quase 100 anos de análise de uma certa história da antropologia feito pela Marisa, eu acho que é muito importante para entender o campo antropológico tal como a gente tem ele hoje. E eu acho que, num certo sentido, dá para a gente refletir também sobre a própria identidade. Eu acho que talvez seja um pouco isso que você esteja chamando a atenção, digamos, dessa comunidade antropológica que a Marisa analisou. A Marisa começou analisando, digamos, um processo em que essas pessoas, primeiro, não eram formadas em antropologia, né, não trabalhavam em departamentos de antropologia tal como a gente os entende hoje, né, eram muito mais
digamos, interdisciplinares, no sentido de que elas circulavam muito mais entre as diversas áreas do conhecimento, ainda que tivesse algumas questões caras já naquele momento de formação, digamos, desse campo, e que foram se consolidar aí no final da década de 60, começo da década de 70, que coincidiu justamente com a constituição dos primeiros programas de pós-graduação em antropologia no Brasil. E eu acho que, olhando um pouco a história com essa, digamos, com essa profundidade histórica, a gente pode ter alguma noção de como que essas fronteiras disciplinares elas foram sendo constituídas, né? Enfim, eu acho que as diferenças de atuação entre áreas que eram muito mais próximas no primeiro momento, digamos, dessa história da antropologia que a Marisa está tentando entender, agora são muito mais fluidas e eram muito mais fluidas do que são agora, justamente. Então, eu acho que, digamos, os próprios congressos, digamos, de antropologia, eu acho que indicam que agora há uma série de fatores que estão levando, talvez, um processo, digamos, de constituição de fronteiras mais bem definidas. A gente gosta bastante de falar de interdisciplinaridade, mas essa interdisciplinaridade acaba se rebatendo em alguns momentos, digamos, por algumas dessas escolhas que, digamos, a própria formação da carreira dessas pessoas que se dizem antropólogos. Não querendo dizer que a gente não tenha ainda, digamos, um intercâmbio bastante saudável. Então, enfim, as pessoas hoje em dia podem se considerar antropólogos e elas não se formaram, digamos, em cursos de antropologia. Mas eu acho que olhando um pouco essa história retrospectivamente, a gente vê, de fato, um processo de consolidação de num certo nicho, digamos, de atuação, pelo menos no caso das ciências sociais e ciências humanas de maneira geral. A própria ABA, né, que é a Associação Brasileira de Antropologia, que já tem mais de 50 anos, na verdade, mais de 60 anos agora, talvez seja um pouco indicativa também desse processo, né? Você tem, talvez, um pouco a ideia de constituição de uma comunidade mesmo, de pessoas que se reconhecem enquanto antropólogos e enfim, estão discutindo questões em comum, teóricas e metodológicas, e eu acho que isso se reflete, claro, na prática antropológica de maneira geral. Durante essa trajetória a gente teve várias questões temáticas que a antropologia acabou se preocupando mais por questão de afinidade, por questão de um questionamento da própria época. Durante o livro a gente vê que algumas questões principais que mais se despontam seriam as questões indígenas e raciais, que por bem ou por mal elas continuam sendo importantes atualmente, sendo debatidas. A gente vê o que está acontecendo hoje em dia. Quais são essas questões atuais da antropologia? Elas continuam sendo apenas essas que eu chamo de questões indígenas e questões raciais, ou elas são muito mais amplas, como o próprio gênero é um campo muito grande, que a própria professora Marisa é uma dos principais nomes nesses últimos anos. Como funciona essas outras temáticas sendo trabalhadas pela antropologia atual? A gente tem, acho que, um conjunto de questões ainda bastante relevantes atualmente, que são questões clássicas da antropologia. Você citou algumas aí que eu acho que são temas incontornáveis em qualquer debate antropológico atualmente. Enfim, questão racial, desde sempre, desde a constituição do próprio campo antropológico, eu acho que foi central, enfim, não só na antropologia em específico, nas ciências sociais de maneira geral, foi um tema importantíssimo dentro do pensamento social brasileiro, enfim, porque isso envolve, inclusive, uma reflexão a respeito da própria Constituição do Brasil enquanto nação, né? E é um tema que continua sendo muito atual, enfim, tanto na antropologia como em outras áreas do conhecimento nas universidades brasileiras, mas, digamos, a questão indígena que você chamou a atenção também, né? A etnologia brasileira indígena talvez tenha sido o grande eixo, digamos, fundador de uma série de questões que antropólogos brasileiros discutiram ao longo de toda a história. Mas, de fato, existem várias outras questões que eu acho que são bastante relevantes e que todas, eu acho que, apesar de suas especificidades, tem alguns pontos em comum, né? Todas dizem respeito a grupos sociais que, de certa maneira, tem que lidar politicamente
com, digamos, o contexto em que elas atuam, né? Então, você mencionou gênero, é uma questão que eu acho que está também na ordem do dia, né? O Brasil, enfim, é o país da América Latina em que tem mais assassinatos de LGBTs e em que pessoas que trabalham com o mercado do sexo têm sofrido de maneira especial recentemente, historicamente, mas de maneira bastante especial atualmente. Mas eu acho que existem várias outras questões também que a antropologia tem se debruçado já há algum tempo que continuam sendo bastante relevantes. Os museus que foram tão importantes na própria constituição da antropologia que durante um certo momento, enfim, virou um tema um tanto quanto constrangedor para a história da antropologia, está sendo recuperado pelos estudos, digamos, antropológicos atuais, contemporâneos. E se a gente for ver, digamos, as polêmicas que estão marcando um pouco os museus brasileiros atualmente, a gente vê que ainda são questões que merecem algum tipo de reflexão. Eu acho que tem uma gama de temas que são tratados historicamente pela antropologia, que a Marisa levanta no trabalho dela, que continuam sendo de extrema relevância e continuam sendo, digamos, importantíssimos para se pensar. Em temas clássicos da antropologia, por exemplo, estudos de parentesco, né, que também têm sido revitalizados muito em função, digamos, de desdobramento de novas tecnologias reprodutivas. Então, eu acho que tem uma renovação constante de temas clássicos da antropologia que são bastante interessantes a gente pensar à luz, digamos, dessa história da antropologia que a Marisa nos propõe. E a gente falou aqui agora, então, das renovações de temas, né? Ao longo do livro da Marisa e, enfim, de modo geral na antropologia, fica muito marcante essa questão do trabalho de campo, como sendo muito forte na antropologia, como sendo esse um dos diferenciais, né? A forte presença. E além das fases de tema, vendo a história da antropologia, é possível verificar uma evolução das metodologias, dos trabalhos de campo, se isso se transformou muito, e até atualmente se isso tem se transformado como fruto do avanço tecnológico. Tem alguma influência nisso? Essa é uma questão super interessante. Eu acho que, a despeito de quase 40 anos de crítica que a gente teve em antropologia, aí, coincidentemente, num período de descolonização dos territórios onde antes as antropologias metropolitanas faziam suas pesquisas de campo, ainda tem, eu acho que muito forte, na própria constituição do fazer antropológico, o lugar em que a tal da Revolução Malinowskiana tem na antropologia contemporânea. Então, a enorme importância de um trabalho de campo feito por um período considerável de tempo em um determinado lugar, enfim. Há, de fato, aí, acho que digamos, ainda um lugar bastante especial para essa pesquisa de campo etnográfica que constituiu a antropologia moderna. A despeito de todas as críticas que foram feitas ao realismo, digamos, etnográfico e ao modernismo antropológico, tal como proposto pelo Malinowski, pelos antropólogos e antropólogas da geração do Malinowski, eu acho que, digamos, o trabalho de campo ainda é uma marca, digamos, fundamental dentro do trabalho antropológico, ainda que propor pesquisa etnográfica já há muito tempo não seja exclusividade da antropologia, né? Mas acho que ainda é digamos, um componente bastante especial um pouco na constituição da formação do próprio antropólogo. E discussões metodológicas, claro que vão atreladas, né? E eu acho que daí você tem toda a razão. Eu acho que algumas discussões sobre, por exemplo, inovações tecnológicas, você falou de tecnologia digital, eu acho que permitem que a gente consiga relativizar um pouco o lugar, digamos, desse trabalho de campo. O que significa, na verdade, fazer trabalho de campo? Talvez não seja exatamente a mesma noção que antropólogos da geração do Malinowski tinham a respeito do trabalho de campo. Há algum tempo já não temos tanto problema em aceitar que é possível fazer etnografias virtuais, né? Então, que passa por uma discussão que é essencialmente metodológica. É teórica, mas também é metodológica. Então, a gente, por exemplo, consegue repensar um pouco aquelas ideias de que, digamos, em contatos pessoais, a gente pudesse ter algum tipo de vantagem heurística em relação aos dados obtidos, né, numa relação intersubjetiva dessa face a face. Metodologias específicas para trabalho, etnografias virtuais, né, em redes sociais, em Facebook e por aí vai. Então, eu acho que tem agora uma
uma interessante reflexão a respeito justamente do lugar da pesquisa etnográfica e antropologia, bastante atrelado a, digamos, a inovações de como que é possível fazer antropologia no contexto, digamos, contemporâneo, mas ainda assim eu acho que tem uma importância muito grande justamente num caráter etnográfico e empírico, digamos, essas reflexões no conhecimento que hoje a gente entende que é situado, que é intersubjetivo. O alcance da tecnologia também ele vai depender do tema que vai ser tratado, né? Tem alguns temas que você ainda precisa de uma pesquisa etnográfica em alguns grupos específicos, você precisa fazer uma pesquisa em loco. A parte tecnológica, ela não responde completamente. Mas justamente, eu acho que, digamos, o que a tecnologia digital traz é alargar um pouco essa noção do que é uma pesquisa etnográfica. Então, sim, você tem toda a razão. Eu acho que ainda é muito importante, digamos, essa pesquisa em loco. Eu acho que a gente consegue ter agora um pouco uma noção de pesquisa de campo que não é aquela de um deslocamento espacial, necessariamente, né? Então, acho que isso é bastante salutar, discussão metodológica do fazer antropológico atualmente. Vamos tentar trazer um pouco. Aqui para a Unicamp, a gente tem o AEL, ele guarda grande parte dos arquivos da história da antropologia no Brasil. Ele tem os arquivos da ABA. Você atualmente está como diretor acadêmico do AEL. Tem algum trabalho, algum trabalho feito com essa documentação para dar continuidade aos estudos? Questão de preservação, como que está andando essa linha de preservação e de estudo com essa documentação no AEL? Bom, a grande parte, na verdade, do material da história da antropologia que está no AEL foi trazido bastante por conta da Marisa, né? Enquanto ela foi presidente da ABA, ela trouxe boa parte dos arquivos da ABA para a Unicamp e foi uma prática que por um tempo foi, enfim, seguida por outras diretorias. Então a gente reuniu quantidade de material da história da associação realmente impressionante, né? O acervo também, digamos, do Roberto Cardoso de Oliveira, que foi também um dos presidentes da ABA, também está no AEL, foi trazido bastante por intermediação da Marisa, do Donald Pearson também está lá, entre outros acervos, né, que a Marisa ajudou a trazer. Essa documentação, ainda que relativamente bem catalogada, ela ainda, eu acho que precisa de uma organização um pouco mais cuidadosa, pensando em termos de utilização desse material para pesquisas futuras sobre a história da antropologia. Eu estou com um projeto já desde o final de 2015, que é um pouco a continuação do projeto da história da antropologia da Marisa, há pouco bem mais humilde, no AEL, que é justamente para catalogar e organizar um pouco esse material, digitalizar esse material. A gente está, digamos, trabalhando em alguns fundos atualmente, a da própria ABA, o do Donald Pearson e do Roberto Cardoso de Oliveira também já estão começando a serem organizados, e também de alguns dos professores da própria Marisa Correia, que foram fundadores do Departamento de Antropologia da Unicamp, o Peter Fry, o Antônio Augusto Arantes e a Verena Stock, que também está aqui no depoimento do Traficante do Simbólico. Todos eles doaram seus materiais de pesquisa, documentos pessoais ao longo dos últimos anos. Então tem sim uma preocupação em tratar e lidar um pouco com esse acervo que foi possibilitado pelo trabalho da Marisa, mas também em ampliar e torná-lo disponível para pesquisa, justamente, né? Eu acho que é uma preocupação que a gente tem atualmente com esse material. E tem sido forte a pesquisa em história da antropologia aqui na Unicamp? Existem vários pesquisadores nesse tema ou é uma coisa mais restrita? Como é que tem sido isso hoje? Eu acho que talvez a gente esteja num momento de inflexão um pouco desse tema que já foi bastante mais importante dentro da antropologia, tanto na pós-graduação em antropologia como no doutorado em ciências sociais. Mas existem ainda pesquisas sendo feitas com esse material. Eu estou recentemente com 2 orientandos, os 2 no mestrado, que estão trabalhando. Um está trabalhando com o material do Willens, que também está no depoimento aqui do livro Traficantes do Simbólico, e uma aluna que entrou recentemente no mestrado, que se propõe a analisar a trajetória do Roberto Cardoso de Oliveira e a história da formação do doutorado em ciências sociais aqui da Unicamp. Então tem algumas pesquisas, sim. Então, um orientando que defendeu uma tese, que vai defender uma dissertação, não tese, uma dissertação sobre
teve o Florestan Fernandes. Na USP, enfim, eu acho que tem vários pesquisadores que estão trabalhando diretamente com essa temática. Enfim, certamente estou esquecendo de gente, mas tem, sim, um núcleo de pessoas que está trabalhando bastante com algumas das pistas deixadas em aberto pela Marisa. Muito legal. E no começo da nossa conversa aqui hoje com o professor Cristiano Tambassia, a gente falou como que os estudos de gênero foram permeando a construção da história da antropologia a partir da perspectiva da professora Marisa, que acabou trabalhando com diversas questões de gênero, como família, parentesco, diversos pontos. E eu, Beatriz e o Marcelo, para complementar um pouco desse legado da professora Marisa nos estudos de gênero, fomos conversar com a professora Adriana Piscitelli, que é pesquisadora do Núcleo Pagu, aqui da Unicamp, e também professora do Departamento de Antropologia do IFISH Unicamp. A Adriana foi orientanda da Marisa Correia no mestrado e no doutorado e cultivou aí uma amizade de mais de 30 anos. Vamos então ouvir um pedacinho dessa conversa que foi tão prazerosa pra gente. Então, se você vai olhar para Traficantes do Simbólico, é muito legal, porque ali tem essa conjunção, né? Naquela escrita fácil, naquela procura de apresentar muitas informações e muitas fontes, e de cruzar as fontes e tal, você vê o trabalho de jornalista. E inclusive numa apresentação desse livro é interessante, porque tem uma coisa muito humilde, né? E muito explicativa da metodologia e de muita humildade ao mesmo tempo. E depois, os capítulos são aquela coisa fantástica, que ela vai articulando aquele monte de informação com uma reflexão muito rica, mas apresentada de uma maneira fácil de ler. E como no fim, num livro que trata a história da antropologia e que não está focado nas mulheres, a questão de gênero sempre aparece. É muito legal, desde o começo, desde a introdução, quando ela vai falando das esposas daqueles antropólogos, né, na década de 30, 40, 50, que iam para o campo com elas, até as entrevistas com a Ruth, que é muito interessante, mas é menos combativa, e a da Verena, que é super combativa. Cada tema que a Marisa foi tocando foi como aberto para a comunidade científica por ela no Brasil, né? E cada tema teve impactos políticos muito fortes, desde a questão da violência contra a mulher até a questão dos intersexos, né? Então, acho que essa é a marca do trabalho dela e acho que essa é a marca que ela imprimiu no Pagu. E agora nós estamos montando um número dos Cadernos Pagu de homenagem a Marisa, que vai sair no primeiro semestre. E o que tentamos fazer foi cada um pegar uma parte da obra dela. Eu acho que aí vai ter um pouquinho mais para mostrar o legado dela. Estamos chegando ao fim do nosso programa sobre o livro Traficante Simbólico e outros ensaios sobre a história da antropologia, em que falamos também sobre o legado da professora Marisa Correia, do professor Cristiano Tambassi. Bem, para fazer um encerramento, você gostaria de falar dar uma complementação final? Eu só queria, de fato, agradecer a oportunidade de falar um pouquinho sobre a Marisa, sobre a obra da Marisa. A Marisa foi, não só para mim, mas para vários da minha geração, foi uma pessoa muito importante para a nossa formação. Assim como eu conheço várias pessoas que não foram orientandos da Marisa e que ainda assim tiveram as suas pesquisas muito incentivadas e possibilitadas pela Marisa Correia. Ela era uma pessoa extremamente generosa e eu acho que falar um pouquinho sobre a obra dela é muito importante. É um pouco o trabalho que ela possibilitou sobre a história da antropologia no Brasil e sobre os estudos de gênero e sexualidade são ainda hoje, e vão ser por muito tempo, referência pra gente. Então eu acho que eu só queria de fato agradecer um pouco pela oportunidade de falar um pouquinho dela e lembrar um pouquinho do trabalho da Marisa. E só para lembrar que a editora da Unicamp vai continuar falando um pouco sobre o legado da professora Marisa ao longo do mês de novembro. Faremos uma reportagem especial para o Jornal da Unicamp, então fiquem ligados que vai ter bastante coisa por aí. E o Orelha de Livro fica por aqui.
Agradecemos muito a participação do professor Cristiano Tambassi, foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Eu que agradeço. E quem tiver interesse de comprar o livro pode acessar www.editoraUnicamp.com.br ou visitar uma das lojas físicas da editora da Unicamp, que ficam ou no Instituto de Estudos da Linguagem, o IEL, ou na Biblioteca Central, aqui no campus de Campinas. E também não deixem de acompanhar a editora da Unicamp por meio das redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Então esse foi mais um Orelha de Livro, programa mensal produzido pela editora da Unicamp em parceria com a Rádio Unicamp, com a apresentação minha, Marcelo Gaudio, e da Beatriz Guimarães. Trabalhos técnicos de Ed Paulo Souza. De Ed Paulo Souza. E a gente se vê no próximo programa. Até já! Termina agora Orelha de Livro, uma produção editora da Unicamp. Continue com nossa programação.